Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Switch Podcast. Quem fala com vocês, Luiz Fernando, tudo bem com vocês? Tudo jóia, meus amigos? Eu tô maravilhoso, né? Começando a semana muito bem, obrigado. Uma segunda-feira linda, um sol maravilhoso aqui em Minas Gerais, né? Pra quem não sabe, eu sou de Minas, sou de Uberaba. Galera de Uberaba que tá ouvindo, vamos trocar uma ideia, vem aqui em casa. Não vem aqui em casa não, tamo em pandemia, Me manda um direct, tá bom? Bom, segunda-feira muito boa, né? Vamos começar muito bem falando sobre NBA, falando sobre o melhor basquete do planeta Terra, né? Até porque ainda não conhecemos os outros planetas, né? Vai que tem basquete lá também. Mas, enquanto não conhecemos, vamos falar sobre NBA, né, pessoal? E o assunto que eu separei pra gente falar hoje é um assunto que muita gente me pede, muita gente me pergunta, né? Só que eu gosto de deixar mais pro final da temporada pra conseguir fazer uma análise melhor, que é sobre os prêmios individuais da temporada. Hoje iremos falar sobre os principais prêmios individuais. Vamos falar sobre MVP, sobre DPOY, sobre MIP, sobre sexto homem da temporada, sobre o que está faltando, Coach of the Year e bom, se eu estiver esquecendo algum, eu vou olhar minha colinha ali, mas vamos falar sobre todos hoje, ok? Mas antes, aqueles recadinhos de sempre, né, pessoal? Galera que tá só ouvindo, seja no Spotify, no Deezer, na plataforma que for, por favor, favorite o podcast. É muito importante, assim você acaba sempre ficando por dentro sempre que tiver um episódio novo. E você que quer assistir o vídeo desse episódio, você vai lá no YouTube e acessa a Switch TV BR, onde você vai conhecer o nosso canal. Produzimos conteúdo basicamente todos os dias, tem muita coisa, tem entrevista, temos live, temos conteúdo da temporada, tem conteúdo sobre NBA, nossa, tem tudo. Basquete feminino, tem tudo lá. Então, dá uma conferida, que é muito legal, e se inscreve lá no nosso canal no YouTube também, ok? Me siga nas redes sociais, @SwitchTVBR, muito legal também para você me mandar sugestão de tema, para você tirar dúvida, qualquer dúvida que tiver. A gente troca uma ideia também, a gente cria uma amizade. Eu gosto de aproximar, né, vocês que assistem os vídeos comigo, porque eu gosto dessa relação. Para mim, isso é o bacana de falar sobre basquete, é ter essa comunidade bacana. Então, me segue lá no Twitter e no Instagram, @SwitchTVBR, pra gente ter essa interação, tá bom? Acredito que os recados são esses, né? Me acompanha os outros projetos. Eu tô lá no Jumper Brasil, apresentando alguns quadros lá no Jumper, muito legal. Inclusive, eu fiz listas de favoritos de todos os prêmios que eu vou falar aqui hoje. Tem lá mais detalhado sobre cada prêmio. Aqui eu vou meio que fazer um compiladão e falar o meu favorito sobre cada prêmio. Então, se você quiser saber sobre os outros jogadores que se encaixariam nesses prêmios, vai lá no Jumper que tem. E eu tô lá no Árbitros NBA também, escrevendo a minha coluna Fala Luiz semanalmente, vários textos muito legal. Acompanha lá que é bem bacana, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, tô abri minha colinha aqui já para não falar besteira. Então vamos começar, né, pessoal? Vamos começar a falar sobre os prêmios individuais, né? Essa temporada que, cara, muito boa essa temporada, né? Tá já caminhando para sua reta final. Basicamente, já meio que sabemos quem que vai para playoff, quem vai pegar play-in, já tá tudo quase que definido. Óbvio, tem muitas coisas a se definirem ainda, mas eu gosto de chegar no final da temporada e fazer essas previsões ou minhas apostas para os prêmios individuais, para não deixar para muito antes, né? Porque às vezes algum jogador machuca, como aconteceu, né? Porque, por exemplo, se eu fosse fazer minha previsão dos prêmios individuais aqui no canal há um mês atrás, eu falaria talvez que o LeBron seria o MVP. Hoje a gente já vê que é muito difícil disso acontecer porque ele ficou muito tempo fora, mais de 20 jogos fora, o que descarta a possibilidade dele ser o MVP. Então por isso que é legal deixar mais pro final da temporada, onde a gente consegue ter uma opinião mais concreta. E já que a gente já citou, né, o prêmio de MVP, vamos começar por ele, né? Bom, como eu disse, né? No começo da temporada, o LeBron era muito favorito a ganhar o prêmio. Ele começou o ano muito bem, jogando muito dos dois lados da quadra, inclusive, né, defendendo muito bem e atacando maravilhosamente bem. E mesmo após a saída do Anthony Davis, né, porque o Davis machucou primeiro que ele conseguiu carregar o Lakers a vitórias importantes e muita gente falou, putz, ele vai ser o MVP, cara, olha o tanto que o LeBron tá jogando, pelo amor de Deus. Mas acabou que ele também se contundiu, né, cara, e perdeu 20 jogos, e esses 20 jogos com certeza tiraram ele da disputa, infelizmente, que seria muito legal se ele ganhasse. E aí você pensa, pô Luiz, então quem tá nessa disputa ainda? Eu vejo três nomes, assim, muito claros pra mim, pra disputar forte o prêmio de MVP ainda.
Primeiro, Nikola Jokic, óbvio, a temporada que o Jokic está fazendo é absurda, o ano que ele está tendo é sensacional. E tá combinando com uma boa temporada de Denver, né? Mesmo perdendo o Jamal Murray, né? Que com certeza é uma falta que vai fazer muita falta, né? pro Nuggets durante os playoffs. O Nuggets continua bem, tendo um time forte, né? Um time com Michael Porter Jr., um time com o Paul Millsap, com o Aaron Gordon e com o Jokic, que tá tendo um ano sensacional, médias incríveis, médias próximas a triple-double, cara, e ele é um pivô. Um pivô ter essa média de assistências é um absurdo. Então, o ano do Jokic é sensacional, cara. É óbvio que ele larga na frente pro prêmio de MVP. Mas temos também o Giannis Antetokounmpo, que tá tendo que teve uma segunda parte de temporada após o All-Star Game simplesmente avassaladora, né? O que ele tá fazendo é brincadeira, o Giannis. Jogando muito, vem de um jogo de 49 pontos contra o Brooklyn Nets, um dos favoritos da Conferência Leste, se não o favorito. Então, essa segunda metade de temporada do Yannis talvez faça ele fazer um barulho bem grande pro prêmio de MVP. Não vai ganhar, na minha opinião, porque ele não tá jogando nesse nível desde o começo da temporada, mas jogando muito. E pra mim, o cara que vai a minha torcida, que eu tô torcendo muito pra vencer, mesmo tendo ficado um tempo fora por conta de lesão, mas não foi um tempo tão grande assim, a ponto de tirar ele da disputa, como tirou o LeBron James, é o Joel Embiid, né? A minha torcida nesse ano para MVP é do Joel Embiid. Ele é um dos jogadores mais impressionantes nessa temporada. Um cara que se tornou imarcável. Você não vai conseguir parar o Joel Embiid nesse ano. Só com lesão, só lesão para parar ele, porque o contrário, você não para. Se tornou muito mais completo, né? O Doc Rivers fez muito bem para o Joel Embiid, né, porque ele se tornou um defensor, já era um defensor de elite, se tornou um defensor mais dominante ainda nessa temporada, um cara que dificilmente termina um jogo com menos de 20 pontos e menos de 10 rebotes, o que é absurdo, e ele tem um poder de dominância no garrafão que é sensacional de se assistir. E ele tá jogando num nível altíssimo desde o começo da temporada. Desde o primeiro jogo, o Joel Embiid está jogando num nível gigante, gigante, gigante. E tá combinando com a temporada muito boa do Philadelphia 76ers, que na minha opinião ainda vai conseguir buscar essa primeira colocação no leste novamente, né? Foi o líder durante muito tempo, perdeu agora pro Brooklyn, mas na minha opinião ainda vai conseguir recuperar. Então, culminando com temporada coletiva excepcional e um ano muito sólido, um ano muito bom, né, sendo bom em todos os jogos, para mim o Joel Embiid mereceria o prêmio de MVP. Eu daria para ele, para ser muito sincero. Óbvio, a disputa é com o Jokic, não tem como fugir desses dois, são os dois mais impressionantes. O Jokic, né, muito correto durante toda a temporada, né, não ficando de fora de nenhum jogo por conta de lesão. E impressionante o nível do Jokic também, é maravilhoso ver o Joker jogar, é um dos caras que eu mais gosto de assistir. Porém, para mim, eu daria o prêmio para o Joel Embiid pela constância e por ele estar jogando demais desde o primeiro jogo. São os motivos que eu coloco para eleger o Joel Embiid, por ele ser muito completo, né? Na minha opinião, ele consegue ser melhor que o Jokic em algumas coisas, principalmente a defesa, que é algo horrível no Jokic e é sensacional no Joel Embiid. Então, eu daria o prêmio para o Embiid. Falando agora do prêmio de Most Improved Player, né, o jogador que mais evoluiu. Essa temporada ela se destacou por ter muitos jogadores evoluindo, né? Muitos jogadores. A gente teve, por exemplo, o Christian Wood, né, um cara que nunca foi muito levado a sério dentro da NBA e tendo um ano muito bom com o Houston Rockets, né, se tornando talvez o principal nome de Houston nessa temporada, agora ao lado do Kevin Porter, né, que obviamente se tornou um jogador muito querido pelos torcedores, mas o Christian Wood teve uma evolução gigantesca, infelizmente perdeu alguns jogos por conta de lesão, mas ele teve uma evolução muito grande e é um dos favoritos ao prêmio. A gente tem o Chris Boucher de Toronto, que é um cara que ninguém via ele na última temporada e nessa se tornou uma peça essencial para esse Toronto Raptors, que está numa fase complicada, né? Uma fase de entre safra, né, uma fase de reconstrução, e o Chris Boucher aparece como um pilar desse time, um cara que vem do banco e vem sempre muito bem. A gente tem o Jeremy Grant, que teve uma evolução simplesmente absurda nas suas estatísticas, quase triplicou a sua média de pontos, né, de Denver agora para Detroit. E temos para mim o grande favorito, e para mim claramente vai ganhar, é o Julius Randle, né, cara? O Randle, ele
Cara, o Randle ele sempre teve muito potencial, a gente sempre viu o Randle como um possível All-Star, mas no Lakers ele não mostrou isso, no Pelicans ele não mostrou isso, mas agora, jogando em Nova York, nessa temporada, ele mostrou, né, cara? E tá culminando com um bom ano do Knicks, né? O Knicks chegando em quarto agora no leste. É simplesmente impressionante. E tendo o Julius Randle como seu franchise player, né? Médias excepcionais. Questão de pontos, a evolução dele não foi maior do que a do Jeremy Grant, mas o que eu bato é a seguinte, né? Era muito fácil o Jeremy Grant evoluir no Detroit, porque é um time muito fraco e precisava colocar os pontos em alguém. E acabou sendo o Jeremy Grant. Já o Randall, cara, era muito complicado ele fazer o que ele tá fazendo no Knicks, porque o Knicks é um time. é, Se você for olhar o elenco, não é um time que você coloca para quarto colocado no leste, e é um time que sofre muita pressão, né, cara? O Randall sofria muita pressão, então era muito difícil ele virar um franchise player, virar um All-Star nessa temporada. E ele fez isso tudo. Então, pelo conjunto da obra, para mim, é o Julius Randle, o MIP nessa temporada, e é um cara que com certeza vai ser o grande pilar desse novo New York Knicks que parece estar se formando, né? Temos agora o prêmio de defensor do ano, né? Para mim é o prêmio que tem o vencedor mais claro para mim, que é o Ben Simmons. Para mim, o Ben Simmons ele tem que ser o defensor dessa temporada, jogando muito. É um cara, se tornou o melhor defensor da liga, na minha opinião, hoje é o Ben Simmons. Um cara que marca as 5 posições, consegue marcar muito bem dentro do garrafão e no perímetro. Para mim, ele é soberano, é o melhor defensor de perímetro de toda a NBA. Um cara que consegue tem uma versatilidade na defesa que é impressionante e se torna o grande pilar defensivo ao lado do Joel Embiid desse Philadelphia 76ers. Infelizmente, ele não está tendo uma temporada ofensiva tão boa assim como ele já teve há alguns anos, mas defensivamente ele está magistral, está jogando muito e para mim é o grande favorito. Tem alguns outros concorrentes? Temos alguns outros concorrentes. A gente tem o Rudy Gobert, uma temporada muito boa novamente pelo Utah Jazz. A gente tem o próprio Joel Embiid, a gente tem o próprio Yannis, a gente tem o próprio Draymond Green, que tá tendo um ano defensivo muito bom, mas para mim, cara, desculpa. Para mim, se o prêmio não for pro Ben Simmons, se infelizmente o Ben Simmons acabar não ganhando, eu vou ficar muito chateado, porque, cara, merece muito. O prêmio tem que ser dele, e se não for dele, é uma injustiça. É uma injustiça, já digo aqui. Então, defensor do ano para mim, Ben Simmons, não tem como, tem que ser ele, tá bom? Partindo agora para o prêmio de Rookie of the Year, né, cara? Esse prêmio para mim tinha um vencedor muito claro há algumas semanas atrás, que era o Lamelo Ball. Temporada do Lamelo excelente, o cara encaixou no Charlotte, jogando muito no Hornets, um cara importantíssimo, sendo o líder de um time que tá surpreendendo todo mundo, um time que se tornou muito legal de se assistir. Então o Lamelo era para mim claro favorito. E os outros concorrentes dele não estavam tendo uma temporada tão boa. Tyrese Haliburton não estava tendo um ano, tava tendo um ano bom, mas não tão bom como o Lamelo. Anthony Edwards, a mesma coisa, um ano bom, mas não tão bom como o Lamelo. Patrick Williams, mesma coisa. Porém, após a lesão do Lamelo Ball, a gente viu esses jogadores, esses outros, crescerem muito no período em que o Lamelo não teve em quadra. A gente viu o Anthony Edwards simplesmente destruindo no Minnesota Timberwolves, batendo recordes de carreira de novato, jogando muito, muito mesmo, se tornando o grande nome desse Minnesota Timberwolves, né, ao lado do Karl Anthony Towns e conquistando algumas vitórias muito importantes com o Minnesota. A gente viu um Tyrese Haliburton em muitos momentos assumindo o protagonismo desse Sacramento Kings, que é um time muito fraco, mas o Tyrese é esse cara, é um cara que consegue dar uma vitória para o Sacramento Kings, aumentou muito suas médias, aumentou muito o nível das suas atuações. O próprio Patrick Williams jogando bem, perdendo um pouco de tempo, né, agora no Bulls, mas mesmo assim ainda jogando muito. Então a gente viu esses caras crescendo muito, mas o Lamelo está de volta. O Lamelo não ficou tanto tempo como a gente esperava que ele ia ficar de fora, e para mim isso vai culminar com ele ganhando o prêmio de Rook of the Year pela temporada, muito parecido com o Joel Embiid. Eu daria pro Lamelo, porque ele tá jogando num nível muito alto desde o começo da temporada, e com certeza vai ser muito bom ver esse Charlotte nos playoffs, ver o Lamelo Ball nos playoffs. Então a minha torcida e o meu palpite para Rook of the Year ainda é no Lamelo Ball, mas com um risco muito grande, e não seria nenhum absurdo se o Anthony Edwards ganhasse. Se derem o prêmio para o Anthony Edwards, não vai ter uma discussão tão grande, porque é muito merecedor e está tendo um ano fantástico. Mas pela constância, eu daria para o Lamelo Ball. Temos o prêmio agora de
Man of the Year, né? O melhor reserva, o melhor jogador vindo do banco nessa temporada. E para mim é outro prêmio que é claramente pro Jordan Clarkson. É um prêmio óbvio, é um prêmio que tem que ser dele. O que o Jordan Clarkson tá fazendo nessa temporada pelo Utah Jazz é brincadeira. É brincadeira o nível que o Jordan Clarkson alcançou vindo do banco pelo Utah. É uma peça fundamental. É um cara que em muitos jogos entrega mais de 30 pontos vindo do banco, que é importantíssimo. O aproveitamento nos arremessos de longa distância, que faz com que o Utah tenha hoje um dos melhores ataques de toda a liga. É um time muito bem organizado e que tem em Jordan Clarkson o seu principal nome vindo do banco. E é o time que lidera hoje a Conferência Oeste. Então, o melhor reserva do melhor time no Oeste, que é dita como a melhor conferência, eu acho que ele tem que ganhar. Para mim, Jordan Clarkson vai vencer o prêmio de sexto homem da temporada com uma certa facilidade até. Mas, óbvio, tem concorrente? Claro que tem concorrente, pô. A gente pega, por exemplo, o Montrezl Harrell no Lakers, importantíssimo. Principalmente em algumas vitórias que conseguiu sem Anthony Davis e LeBron James. É um candidato forte, sempre é, né, o Montrezl Harrell. A gente tem o Patty Mills do San Antonio Spurs, que na minha opinião tá tendo um ano muito bom num time que talvez não daria para ele ter um ano bom. Ele tá tendo um ano muito bom no Spurs. E temos mais alguns, temos outros exemplos que a gente poderia falar aqui. Tem o próprio Chris Boucher, que eu falei, né, no Toronto Raptors, um jogador importantíssimo desse Toronto. Mas para mim, é do Jordan Clarkson, dificilmente vai sair dele e muito provável ele ser o melhor sexto homem dessa temporada. Seria muito legal. Seria uma redenção muito bacana por Jordan Clarkson. E ficamos agora com o último prêmio individual, que é o prêmio de Coach of the Year, o prêmio de melhor treinador da temporada. E esse tem uma nítida disputa entre dois nomes, entre os dois líderes da Conferência Oeste. Quinn Snyder, treinador do Utah Jazz, e Monty Williams, treinador do Phoenix Suns. Tem alguns outros que correm por fora, a gente tem o Doc Rivers correndo por fora, a gente tem o Steve Nash correndo por fora, apesar de eu achar um absurdo o Steve Nash, porque para mim ele não tem tanto impacto assim nesse Brooklyn Nets, para ser bem sincero. A gente tem o Tom Thibodeau, que sim, é um cara que é, merece estar nessa disputa, porque o que ele fez nesse New York Knicks é brincadeira, mas a clara disputa é Monty Williams e Quinn Snyder. E para mim o que desequilibra é o fator material humano, né? O que o cara conseguiu fazer com o que tem. O Quinn Snyder, você olha e fala, ok, o Jazz não tem um elenco tão bom assim. Ok, não é um elenco estrelado, não é um time que tem estrelas, mas é um time que tem 2 All-Star, 3 All-Stars e um time que, cara, já vem sido montado há alguns anos. Então o Quinn Snyder já trabalha com esses caras já faz um tempo. E os 3 All-Stars que eu tô falando é Mike Conley, Donovan Mitchell e o Rudy Gobert. Ok, não são 3 All-Stars incontestáveis. Talvez o Donovan Mitchell, sim, não seja contestável. Mas os outros dois, talvez, realmente não são dois que você crava como All-Stars, mas são All-Stars. E é um elenco que já joga junto há pelo menos 2, 3 anos. Então o Quinn Snyder já teve tempo para fazer o que o Utah tá fazendo nessa temporada. Óbvio que é impressionante o que o Jazz tá fazendo nesse ano. É impressionante. Ninguém esperava o Jazz sendo líder no Oeste. Principalmente a conferência com Denver, com Lakers, com Clippers, com times muito mais fortes. Mas o Jazz é o melhor time. É o melhor time do Oeste, é o melhor time da melhor conferência. Então, óbvio, o Quinn Snyder tem muito mérito. Mais diferente do Monty Williams, que pegou um Phoenix Suns, que não vai a playoffs há mais de 11 anos. Um time que, ok, trouxe o Chris Paul, que tem um impacto gigantesco em todo o time que tem, mas é um time que, cara, tá jogando junto nesse ano. E o Monty Williams é um treinador que tá, eu acho que é o segundo time que ele é o principal, né, o head coach, é a segunda temporada dele, né, sempre pelo Phoenix Suns, e a segunda temporada dele. Então, o que ele conseguiu fazer com esse Phoenix Suns, o que ele conseguiu fazer no ataque desse Phoenix, ser um time extremamente letal, um time que na transição é muito difícil de se parar. E um time que, quando espaça bem a quadra, é imparável, você não consegue parar o Phoenix Suns, e tendo uma defesa minimamente sólida, não é uma peneira como era há alguns anos, e colocar esse time nos playoffs após 11 anos e colocar ele na segunda colocação no Oeste, cara, desculpa. Para mim, o Monty Williams tem que ganhar o prêmio de treinador do ano. Ele trabalha com material humano pior do que o Utah Jazz. Eu coloco o elenco do Suns para mim é pior do que o Utah, não muito, mas é pior ainda, e conseguiu tirar muito desse time em um tempo recorde, em pouquíssimo tempo. Então,
Monty Williams, pra mim, é o treinador dessa temporada, é o melhor coach dessa temporada e o Suns é uma das grandes surpresas, se não a maior surpresa de toda a temporada, ok? Bom, pessoal, esses são os meus palpites para os prêmios individuais. Acredito que não faltou nenhum. Eu ainda vou fazer um vídeo falando mais sobre os times ideais dessa temporada, quais seriam os times que eu colocaria como os ideais. Vai ter episódio sobre palpite para playoff, palpite para play-in, vai ter tudo isso ainda, mas por isso que é importante você se inscrever no nosso canal no YouTube, me seguir nas redes sociais, @sushtvbr, e favoritar o podcast para você não perder nenhum desses conteúdos sensacionais que irão sair aqui, tá bom? No mais é isso, pessoal, né? Era tudo que eu tinha para falar. Quero desejar agora só uma grande semana para vocês, um beijo no coração de todo mundo, um abraço para cada um de vocês e dar aquele tchau, né? E desejar, né, uma semana maravilhosa para todo mundo, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço para vocês, um aperto de mão para vocês e ó, tchau, galera.